Fala aí, empreendedora, fala aí, empreendedor, Dan de novo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a história do BlaBlaCar, o modelo de negócio dessa empresa francesa e de quebra você vai aprender mais um pouco sobre o Foguete, que é uma ferramenta de modelagem de negócios que eu construí, por isso eu não uso nem o Canvas, nem o plano de negócios. E antes de eu te dizer qualquer outra coisa, eu preciso te pedir: dá um like se você gostar desse vídeo, deixa seu comentário, seu pedido, sua dica, sua sugestão, sua crítica e ativa as notificações, porque aí você vai ter acesso em primeira mão a cada um dos novos vídeos que eu for colocando aqui no canal. Feito isso, meu caro, minha cara, bora falar do BlaBlaCar ou da BlaBlaCar, empresa francesa. E agora que vou passar uma pincelada bem rapidinho da história desses camaradas. Três fundadores, não vou ousar a pronunciar o nome deles em francês, traduzindo aqui, ó, Frederic, Francis e Nicolas, ou Nicolas, não sei como é que é essa pronúncia, de qualquer maneira foram três fundadores. País de origem, já adiantei, França, fundação 2006. Em 2019, saca só, 90 milhões de usuários no Brasil, 8 milhões. Onde atua 22 países e desde 2015 atua no Brasil. Detalhe, valuation ou valor de mercado que foi estipulado lá em 2015, já tem quase 5 anos aí, 1,6 bilhão de dólares. É dinheiro pra caramba, é uma startup que tem um modelo de negócio muito legal. Aqui no Brasil é diferente de como acontece lá na Europa, onde eles foram criados, para onde eles foram criados, e eu vou te mostrar aqui como é esse modelo de negócio. Conforme eu adiantei, a gente não usa nem o Canvas do modelo de negócio, muito menos o plano de negócio. A gente usa o Foguete, que é uma ferramenta que eu tive a oportunidade de desenvolver e que não é uma ferramenta com fim em si mesma, que ela faz parte de uma metodologia chamada metodologia VR. Então não é só você pregar na parede, por exemplo, e sair preenchendo post-it, terminou, você não sabe o que fazer. Não, aqui você tem essa ferramenta, você tem um ciclo, ou seja, um passo a passo, são 9 estágios para você seguir. Nesse vídeo ou nesse conjunto de vídeos que eu estou compartilhando aqui no canal, eu não estou explicando a metodologia, eu estou focando ali no Foguete, que é a modelagem de negócio. E não é só Foguete, ciclo VR ali, que é esse passo a passo, mas também tem o propulsor e aí completa o negócio que a gente chama de ferramenta de lançamento ou ferramentas de lançamento. Essa é a metodologia VR. Sem mais delongas, o que a gente vai fazer agora é modelar o BlaBlaCar usando o Foguete. Seguinte, direto e reto. Primeiro ponto, solução. Centro do foguete, coração do foguete. Se você estiver praticando agora, se você tiver interesse em usar essa ferramenta, inclusive aqui no link na descrição, você pode, aliás, na descrição tem um link, clica nela, você pode baixar gratuitamente a metodologia VR inteira. E aqui é o seguinte, a única das 13 peças, aqui, 13 peças, não falei isso antes. A única das 13 peças que você não deve se aprofundar é a peça solução. No caso da BlaBlaCar, qual é a solução? Plataforma para caronas intermunicipais, o famoso carpool, que é famosíssimo lá fora, aqui no Brasil vem ganhando cada vez mais adeptos. E detalhe, não é como o Uber, que é dentro de uma cidade e eventualmente você pode transitar para outras cidades. O objetivo deles é intermunicipal. Daqui a pouco eu também vou passar por que eles optaram pelo caminho aí intermunicipal. Mas a solução é tão simples quanto isso que eu acabei de escrever para você. Quem são os clientes do BlaBlaCar? Ah lá, ó, pessoa física sem carro e pessoa física com carro, que dá para resumir, ó, passageiros e motoristas. Caras que têm o carro para oferecer, que estão indo de uma cidade para outra, querem rachar a viagem, querem conhecer novas pessoas. O BlaBlaCar serve para isso e eu estou considerando esses dois clientes. Se você não considerar um deles no modelo de negócio, provavelmente o modelo de negócios não daria certo. Por isso que é importante, caso o seu negócio, a sua ideia, tenha a necessidade desses dois equilíbrios, mantenha os dois no seu modelo de negócio. Registre e mantenha os dois no seu modelo de negócio. E pesquisa o que eu chamo de gatilho ou gatilhos. O que é isso aqui? Dores, as necessidades, as vontades, os desejos, você tem que registrar aqui para cada grupo de clientes. E aqui, de maneira bastante resumida, é o seguinte: gatilho, é caro viajar entre cidades de carro próprio ou transporte convencional. Então, quando você vai
naturalmente ou normalmente com o seu próprio carro sozinho de uma cidade para outra, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, é muito mais caro do que você compartilhar. Essa é uma dor, tanto dos motoristas como dos passageiros, né? No motorista no carro ir dirigindo e passageiro no caso de pegar transporte convencional. E também ali, cara, é solitário viajar entre cidades. Não só entre cidades, dentro de cidade também, mas o caso deles especificamente entre cidades. Isso é importante, você mapear a dor, o que está incomodando o seu cliente, porque a sua solução precisa de alguma maneira resolver completamente, parcial ou completamente no cenário mais ideal. E não para por aqui. Então eu falei solução, clientes e gatilho. Essa tríade é muito importante que você considere na hora que você estiver usando o seu foguete. Qual é a solução? Para quem que você vai endereçar a sua solução para resolver quais problemas? Que são os gatilhos. Pensa também no mercado. Quem que vai concorrer? Ou melhor, no caso daqui do BlaBlaCar, quem vai concorrer com o BlaBlaCar? Várias opções. Ônibus, trem. Lembrando que trem funciona bastante na Europa, no Brasil é um pouco mais limitado, mas lá na Europa tem a opção do trem. Avião, principalmente aquelas companhias aéreas de baixo custo, e o próprio Waze Carpool e afins que fazem ali semelhantes. Esses caras são concorrentes, independentemente do grau, né, ou não considerando o grau de concorrência, direta, indireta, etc., mas é um concorrente, precisa ser considerado. Por quê? Os passageiros, os motoristas, eventualmente vão preferir ou viajar sozinho ou utilizar outras ferramentas. Por que que eles preferem? Por que que eles optam eventualmente pela concorrência ou por uma outra solução? Você precisa entender para você corrigir esse problema com a sua proposta, com a sua solução. Feito isso, não é aliás, a maioria dos empreendedores deixa isso para depois, meio que coloca panos quentes ali por cima, deixa tudo passar, mas é importante que você considere a regulação, principalmente no caso da regulação aqui no BlaBlaCar. Como eu já havia antecipado, aqui no Brasil, por exemplo, transporte dentro de uma cidade tem um comportamento, tem uma legislação de trânsito, um código de trânsito específico. O intermunicipal é outro, dentro de estados, dentro de cada estado é outra. Tudo isso influencia você ter ou não ter o aplicativo ou a maneira como esse aplicativo está configurado. Só um exemplo para você. Aqui no Brasil, como eu disse, tem 8 milhões de usuários de BlaBlaCar. Aqui no Brasil, com a carona, o BlaBlaCar não ganha dinheiro. Ele não conseguiu emplacar o modelo de negócio dele, porque é o seguinte, se cobrasse, se o motorista ou se registrasse a transação pelo aplicativo, como ocorre lá na Europa, aqui no Brasil, poderia ser configurado como vínculo trabalhista, como tem acontecido com o Uber se você está acompanhando os noticiários. O motorista ser considerado uma espécie de funcionário e por isso passar a exigir ou ser inclusive multado por não estar pagando imposto, ou no outro lado, ele pode processar o BlaBlaCar falando: "Ah, eu sou um funcionário seu, trabalho para você, eu quero meus direitos como trabalhador". Isso pode destruir um negócio, como a gente já conhece diversos exemplos por aí. Regulação é uma coisa muito séria. Inclusive transacionar por lá, dentro da cidade, ou intermunicipal, transacionar o valor por dentro do aplicativo. Então, tudo isso tem que ser muito panos quentes. E até a maneira como o Blá Blá atua aqui no Brasil é ilegal, porque se alguém na rodovia para o carro e caracteriza que aquela carona está sendo paga, está sendo remunerada, é multa para o motorista, pode perder a carteira, pode perder o carro e tudo mais. Então é uma coisa bastante séria, por isso que não deixe de considerar a regulação, é muito importante. Às vezes eu falo pra caramba em relação à regulação, porque eu já vi muito negócio que eu já acompanhei e já estudei, outros que eu já estudei, que morreram porque não se atentaram pela regulação. Então aqui, nesse tem envolvido trânsito, saúde, alimentação, tem coisas, finanças, tem uma coisa muito específica que precisa ser cuidado, que é o caso da regulação. Aqui a gente não quer saber CNPJ, contrato social, essas coisas mais triviais que todo negócio tem que ter se quiser operar legalmente. Dito isso, eu fechei 5 peças com vocês, faltam mais algumas peças e eu vou começar ali pelo atributo. O que é o atributo? Você olha para o seu cliente, você olha para a dor dele e tenta ver o que faz sentido, o que ele quer, o que ele espera da sua solução. Nesse caso aqui, o seu cliente espera de uma plataforma para caronas intermunicipais. Aqui eu vou listar alguns para vocês, tá? Viagem confiável e segura, chat entre usuários dentro do aplicativo, para não ficar toda hora, o cara vai lá, vai chamar no WhatsApp, tem que registrar o número. Não, ele faz tudo pelo aplicativo, mais seguro, mais rápido, mais tranquilo, sem fila, sem espera e rápido. Então aqui é quase um paralelo ali que você vai fazendo comparação com os concorrentes ali no mercado que você já registrou. Por quê? Para ônibus você tem que esperar, tem que pegar fila, avião também,
trem também e por aí vai. Aqui é mais prático, então é um atributo sem fila, sem espera, rápido. Você pode fazer ali reviews do motorista e você como passa, aliás, você pode fazer do motorista e o motorista pode fazer de você. Então isso é bem legal, tem reputação, tem um nível de experiência do motorista, porque às vezes o cara é inexperiente ou ainda não começou a usar o aplicativo. Aí você fala, esse cara eu não vou pegar, eu vou para um cara mais experiente, que já tem mais prática, que tem mais views, isso ou reviews. Isso é legal para dar uma credibilidade, para dar um pouco mais de conforto. Liberdade na hora de escolha, né? Então você pode ir lá como motorista, aliás, como passageiro escolher o motorista, da mesma maneira que o motorista pode colocar um atributo lá, ele aprovar ou não aquela carona. Então essa liberdade é muito legal, é favorável demais para esse aplicativo, principalmente quando comparado com ônibus, com trem, com avião, são coisas mais limitadas, você não tem tanta liberdade de escolha assim, e quando tem é muito caro. Previsibilidade de preço, que você pode, na verdade, combinar com o seu passageiro ou com o seu motorista, você já deixa o valor ali e tudo ocorre de uma maneira bastante tranquila. E antes da viagem, então você não vai ter surpresas porque você combinou tudo isso antes. Na França, não necessariamente aqui no Brasil, porque no Brasil ainda não acontece dessa maneira. Como eu disse, tem um problema regulatório que eles ainda preferiram postergar do que atacar e começar a ter possíveis penalidades ou algum tipo de processo envolvido ali. Pagamento pela plataforma acontece lá na França, ou melhor, na Europa. Então ele transaciona, tudo acontece, pagamento direto no aplicativo de celular, o que é bastante conveniente. Aplicativo multiplataforma. Você pode ter um iOS, pode ter um iPhone, você pode ter um Android, você pode ter um Windows Phone, então ele funciona multiplataforma, então você escolhe qual aquele que você quer e ótimo. Além disso, não é só aplicativo de celular, ele funciona por web também. Então, você está no seu computador, você pode fazer o registro, você pode pegar o registro da sua carona, você pode pegar, você pode oferecer direto por lá. Então, isso é bem legal, isso é bem confortável, vamos dizer assim. Detalhe, atributos. Daria para aprofundar muito mais com você. A ideia é te apresentar a ideia geral aqui dos atributos do BlaBlaCar e também te inspirar para você olhar para o seu negócio e falar, porra, será que é isso? Será que não é isso? O que que meu cliente quer? O que que meu cliente não quer aqui de atributos da minha solução? Então faz essa tradução, faz essa avaliação do que é relevante e o que não é relevante para o seu cliente. Depois disso, bora para benefício. Que benefícios o BlaBlaCar entrega para quem utiliza o BlaBlaCar? Aqui é o seguinte, ó, economia de dinheiro. Eles estimam que tenham sido no total aí desde que eles começaram a operar, eles tenham economizado para os motoristas e para os passageiros um total de 1,4 bilhão de euros, que é um valor, né, considerável e é bacana que eles fizeram essa ideia dessa contabilização para dizer, olha, é muito mais barato e a gente ajuda o pessoal a economizar dinheiro. Então esse é um benefício direto que motoristas e passageiros têm quando utilizam o serviço do BlaBlaCar. Dobra a taxa de ocupação, isso aqui é um outro benefício, no caso especificamente do motorista. Então o cara dobra a taxa de ocupação dele média do carro, muitas vezes lota. Eu já fui usuário do BlaBlaCar aqui no Brasil, já ofereci e geralmente meu carro estava sempre cheio, coisa que se eu fosse usar grupo de Facebook era muito mais demorado, muito mais lento e etc. Então fazia todo sentido para gente, ou para mim, utilizar o aplicativo deles, ou utilizar o serviço deles e aumentar a minha taxa de ocupação. Aliás, eu não falei, não coloquei ali no mercado, mas daria para colocar também como concorrente esses grupos de redes sociais, grupos de WhatsApp. No passado, há muito tempo atrás, eu também fui usuário, até criei um grupo de e-mails. Isso funcionava muito bem, hoje nem sei se existe mais, eu não participo mais praticamente de nenhum. Então era um benefício que eles entregam, isso é importante. Polui menos, eles fizeram uma contabilidade, eu não trouxe aqui uma continha básica lá, eu não trouxe esse valor, mas se você tem mais pessoas pegando carona, deixando de pegar com transportes convencionais, compartilhando o mesmo veículo, na média você polui menos, e eles fizeram essa contabilidade, o que é muito legal. E tem um outro benefício aqui, um benefício intangível, que é você faz novos colegas, você faz novos amigos. Como eu disse, eu já usei o BlaBlaCar aqui no Brasil, eu tenho muitos amigos que eu formei enquanto eu dava carona com o meu carro, muitas pessoas que eu inclusive participei de casamento, que eu fui na festa dos filhos dessas pessoas, então foi muito legal, isso realmente acontece. É um benefício, não é dinheiro no bolso, não é menos poluição, não é menos tempo, mas de qualquer maneira eu consegui fazer novos amigos tão importantes
importante, ou até mais importante do que qualquer centavo economizado aí. Não para por aqui. Então eu falei atributos e benefícios, as coisas boas que a gente entrega, ou melhor, aquilo que o usuário ou o cliente, ou nesse caso motorista e passageiro consomem ou recebe ao usar a nossa solução, mas existe um negocinho chamado efeito colateral. Efeito colateral mata muito projeto por aí. O que é o tal do efeito colateral? Se benefício é a coisa boa que a gente entrega para o nosso cliente, para o nosso usuário, para o nosso consumidor, efeito colateral é exatamente o oposto, é o fiel da balança, digamos assim, no sentido contrário, que é preciso levar em consideração porque ele subtrai valor da sua solução. O seu cliente perde, ou melhor, ele retira pontos da sua solução quanto maiores ou mais impactantes forem os seus efeitos colaterais. Exemplo de efeito colateral: instalar o aplicativo no celular. Se você quiser usar o aplicativo do celular do BlaBlaCar, ele não vem instalado em nenhum celular no mundo. Então você precisa instalar. Só isso já é um desconforto. E ter que instalar, portanto, é um efeito colateral. Ou ele vai para a web, ou ele instala no celular o aplicativo. Efeito colateral. Porque às vezes ele pode não ter espaço no celular e por isso não ser possível utilizar o aplicativo, instalar o aplicativo. Então, isso é importante que a gente considere. Para você utilizar, você precisa ter acesso à internet, tanto no seu celular quanto no seu laptop ou no seu computador. Acesso à internet. O cara é obrigado a ter ou pegar emprestado de alguém para fazer o negócio funcionar. Esse é um efeito colateral. Se ele não tiver o aplicativo, ou se ele não tiver acesso à internet, o aplicativo ou a plataforma não funciona offline. Portanto, ele não consegue se beneficiar do aplicativo. Efeito colateral. Olha só como isso pode derrubar qualquer negócio por aí. Desconfiança e receio. Você não sabe quem que é o motorista, você não sabe quem que é o passageiro. Por mais que você tenha todos os mecanismos ali que eu listei, atributos, para diminuir essa insegurança, isso ainda existe. Principalmente se você nunca pegou uma carona, se você nunca deu uma carona utilizando o BlaBlaCar. Por isso que é importante ficar super ligeiro e prestar atenção nesses efeitos colaterais. Esses são alguns pontos importantes. Então, eu listei para você ali, até agora, se eu não estou enganado, 8 pontos importantes das 13 peças que completam o foguete, ou que formam o foguete como um todo. Agora eu quero falar de uma chamada facilitador. O que é o facilitador? É alguma coisa que você, o seu time, ou o contexto que você vive, tem que ninguém mais, nenhum outro concorrente conseguiria. No caso do BlaBlaCar especificamente, é a primeira plataforma, ou melhor, a plataforma número 1 na França e na Europa de caronas intermunicipais. Eles conquistaram essa posição e isso confere a eles não só por ter sido a primeira, mas um porte muito saudável, um reconhecimento da marca muito bacana, que os clientes confiam e usam e pagam para utilizar. E aí daqui a pouquinho eu conto para você como que eles ganham dinheiro. Ali embaixo, como eu já disse, reputação da marca e por último, disponibilidade de caixa. Esses caras recentemente captaram uma grana, já captaram várias vezes grana, cresceram o negócio está muito grande, estão faturando um monte de dinheiro, estão já break-evados, né? Já pagaram as contas todas e agora estão auferindo lucros, o que é muito legal. Eles têm bastante caixa. Então, esses itens são itens que fazem toda a diferença em termos de facilitador. Os concorrentes até tentam chegar onde eles estão, mas eles não conseguem, porque o facilitador é uma vantagem competitiva muito maior, muito mais robusta do que o que eu vou listar para vocês agora, diferenciais, que são vantagens competitivas de mais curto prazo. Como, por exemplo, ele é mais barato. Comparativamente com ônibus, trem, avião, ele é mais barato. Isso é um diferencial que um concorrente, de repente, um aplicativo semelhante conseguiria bater com uma certa facilidade. Por isso que fica como vantagem competitiva de curto prazo ou diferenciais, como eu prefiro chamar aqui no nosso foguete. Viagem de última hora, avião, se viajar de última hora, pode ser muito caro, ônibus você pode não ter disponibilidade, trem da mesma maneira, então ali você consegue de última hora arranjar uma carona ou oferecer uma carona também, que pode ser o caso. E aqui você forma uma comunidade. Esse é um diferencial bem legal, porque tem muita gente pegando carona, tem muita gente dando carona, é uma comunidade que apoia a própria marca. Então veja que facilitadores e diferenciais têm uma substância bastante diferente, conceitos bastante diferentes. Um eu olho para mais longo prazo, difícil de ser copiado, e o outro eu tenho hoje, mas pode ser que amanhã entre um outro aplicativo, um outro concorrente e faça melhor
do que eu consigo fazer, mas facilitador não é tão fácil assim. Por exemplo, ser plataforma número 1 na Europa não é qualquer um que consegue fazer, demora. Então, por isso que é um facilitador do negócio, ou seja, facilita muito determinados pontos dessa operação. Indo para o final aqui, são mais 3 peças, como eu disse, já tinha prometido, falar de como eles ganham dinheiro, como que o BlaBlaCar ganha dinheiro, sendo que no Brasil tem 8 milhões, quase mais de 10% da base de usuários no mundo está no Brasil, mas eles não fazem dinheiro em cima do público brasileiro. Eles fazem muito dinheiro lá na Europa e cobram de cada corrida do motorista entre 15 a 20%. E aí é muito dinheiro, você imaginar a quantidade de corridas que eles já fizeram. Então, assim, é bem tranquilo, eu tô até indo para frente agora na peça saídas, mas se você estiver fazendo o foguete agora e tiver na peça entradas ou for trabalhar na peça entradas em algum momento, não fique limitado a pensar como você pode ganhar dinheiro hoje. Tente explorar algumas outras possibilidades. O próprio BlaBlaCar hoje, né, não é mais somente uma plataforma de caronas intermunicipais e também não ganha dinheiro só com 15 a 20%, que é uma taxa em cima de cada corrida. Eles agora também transitam e aqui no Brasil já começaram a fazer também passagens de ônibus, então eles ampliaram o negócio. Enquanto você estiver fazendo, pense em como é que você pode explorar outras vertentes dentro daquele mesmo conjunto de negócios que você está criando, para você ganhar ou ter diferentes linhas de entrada de dinheiro no caixa do seu projeto. Feito isso, vou falar de saídas. Se eu tenho entradas, eu preciso falar de saídas, que nada mais é do que a estrutura de custo do seu grande projeto. Aqui a gente está olhando para o modelo de negócio como um todo. No caso deles, desenvolvimento de marca. No caso deles, né, criar a marca, etc. E tudo que vem junto com a marca, desenvolvimento da plataforma e atração dos motoristas barra passageiros. Extremamente importante, não é só atrair passageiros, não é só atrair motoristas, é um equilíbrio muito bacana, tem um boca a boca muito forte, mas eles precisaram colocar ali a lenha na fogueira e fazer o negócio pegar fogo e manter essa comunidade. E claro, aqui eu listei bem simples, mas dá para você pensar em equipe, que são coisas bastante importantes. Se você não tem gente, o negócio não funciona. Então uma parte da sua estrutura de custo seria ter equipe, seria os seus investimentos em marketing, seria a sua manutenção dessa plataforma, porque essa plataforma precisa constantemente atualizada, e você tem aí em outras linhas de negócio a turma comercial, que vai fazer todo o suporte, e outro ponto importante, que é o atendimento ao cliente. Aqui no Brasil é uma coisa ainda muito incipiente, mas lá fora, por ser um serviço pago e o cliente exige mais, eles têm uma estrutura muito maior para fazer esse atendimento aos clientes. Então é muito legal que isso seja levado em consideração quando você estiver construindo o seu modelo de negócio. E para eu fechar com você aqui, cereja do bolo approach. O que é o approach? Você adequa o seu discurso, a sua comunicação, o seu marketing para cada um dos seus clientes. Muitas vezes a comunicação não é a mesma, tem que ser diferente. Então você precisa adequar para o seu cliente, nesse caso o passageiro, para o seu cliente, nesse caso o motorista. Como é que você vai falar com esses caras? O que você vai oferecer de atrativo para eles? Isso é muito importante que você considere aqui na peça approach, que é a sua comunicação, a sua estratégia de comunicação. Claro, aqui eu não vou ficar destrinchando porque tem muita informação que precisa ser levada em consideração. Eu vou te trazer último ponto interessante sobre a peça approach, que é criar o slogan. No caso deles, lá na Europa, o slogan é We bring freedom, fairness and fraternity to the world of travel. Que é traduzindo aí, a gente traz liberdade, justiça e fraternidade para o mundo do transporte ou das viagens. Então é um negócio bem legal e um ponto interessante que eu não comentei. O seu slogan, se você estiver utilizando o foguete ou for utilizar o foguete, ele tem que ser alguma coisa que bote o seu propósito, que conecte todas as pontas do seu negócio em uma única frase. Não adianta você fazer um textão grandão, porque até você depois esquece no calor das emoções, na rotina, no dia a dia, aquela loucura que a gente acaba vivendo. Então aqui, pense em alguma coisa que sim, seja realmente, que diga exatamente o que você quer fazer ou o que você já está fazendo de maneira resumida, clara, direta, aquele socão assim que deixa bem claro. Aqui no Brasil eles têm um slogan, tem uma tradução, não necessariamente uma tradução, mas uma versão brasileira que seria caronas de confiança para o seu destino. Isso é muito legal porque ele apela para um negócio que no Brasil a gente tem muita dificuldade, que é
confiança, né? Que é ter aquela segurança de, será que é bacana? Será que vai funcionar bem? Será que funciona bem? Então aqui ele traz aí um atributo muito importante, que é a confiança. Então beleza, eu gostei pra caramba dessa tradução ou dessa versão brasileira, Caronas de Confiança para o seu destino. Dessa forma, turminha, eu fecho com você o modelo de negócio do BlaBlaCar. Falei bastante aqui, mas eu me empolgo porque é realmente muito legal quando a gente pega esses modelos e reconstrói ou de alguma maneira traz aqui para mostrar como é o foguete desses caras, como é que é a estrutura de negócios que eles criaram, que eles sustentam, que está no ar hoje. Assim, eu fecho definitivamente e reforço. Se você curtiu esse vídeo, mete um like aqui embaixo, isso é muito importante para eu saber se o conteúdo está agradando, se eu sigo nessa linha trazendo coisas semelhantes, vídeos semelhantes, debates semelhantes. Deixa seu comentário, deixa sua sugestão, deixa seus exemplos, deixa sua experiência aqui embaixo, porque isso é muito massa, isso dá um direcionamento muito legal porque eu vou construindo ao longo do tempo aqui com você. E por último, não esquece, notificação. Ativa a notificação, mete a mão no sininho para toda vez que eu liberar um conteúdo, você ter acesso em primeira mão e poder assistir e já praticar também. Esse é o fim, vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo com mais um modelo de negócio vencedor.